Olá! Mais uma vez agradecemos ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Pedimos aqui licença e ajuda da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje é sobre a nossa saúde mental. Então, é uma lição que foi extraída do livro Pão Nosso, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel. O título da mensagem é Guardemos Saúde Mental. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quem disse isso foi o nosso irmão Paulo, em Colossenses 3, 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de forças. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e também do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo sabiamente, abre aspas, pensai nas coisas que são de cima. Fecha aspas, ponto. Então aqui, para nós que somos espíritas, temos a possibilidade, mais uma vez, de refletir. Essa reflexão, ela está nos conduzindo para o nosso pensamento. Tivemos a orientação ali hoje que, quer dizer, estamos sendo relembrados que não é porque vai chegar o momento em que nós nos despediremos do nosso corpo, que passando para o lado da espiritualidade, nós seremos homens santos, mulheres santas. A lição foi bem categórica e bem clara que a única coisa que nós não teremos do outro lado da vida é o nosso corpo. Ali tivemos o exemplo do criminoso, tivemos o exemplo do avarento, tivemos o exemplo do alcoólatra, que quando portadores desses vícios se libertaram do corpo, do outro lado, eles ainda eram alcoólatras, criminosos e também avarentos. Isso numa tentativa apenas de reduzir os defeitos. Eles pontuaram, nosso irmão Emmanuel pontuou apenas 3. Mas nós temos o vaidoso, nós somos os vaidosos, os orgulhosos, os corruptos. Então não é porque nós um dia estaremos do outro lado da vida
que nós seremos homens e mulheres santas, repetindo o que eu já disse. Nós seremos portadores dos nossos próprios defeitos e também das nossas próprias qualidades. Então, nosso irmão Paulo fala ou nos orienta para que guardemos saúde mental. E qual é o sentido de guardemos saúde mental? É para que nós municiemos o nosso pensamento com as coisas que são do alto, para que nós não nos prendamos ao terra-terra, para que não nos prendamos às paixões pequenas diante a uma imensidão que nos aguarda, para que nós não deixemos aqui de aproveitar os momentos aqui, as oportunidades de evolução, porque nós paramos para reclamar. Se chegou uma prova para a gente, no nosso caminho, ao invés de elevarmos o pensamento para o alto, para que sejamos orientados no sentido de força, de aprendizado, a única coisa que a maioria de nós fazemos é justamente reclamar. Que a prova está difícil, que a prova não deveria ser para a gente, não deveria ser para mim, deveria ser para o outro. Nós nunca somos ali o alvo das provas, porque o nosso pensamento é que as provas, apesar de serem grande parte das vezes difíceis e dolorosas, seja fisicamente, seja emocionalmente, as provas nos promovem, como a gente já conversou aqui, a degraus mais altos na evolução. Depende unicamente da forma que nós as recebermos. Então, a orientação de hoje é para que guardemos saúde mental. Nós estamos no caminho. Nós estamos na estrada da evolução. Então, se recebemos a orientação para que guardemos saúde mental, e logo abaixo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, quando é pensar nas coisas que são de cima, são nas coisas que podem realmente nos elevar como espíritos. Se, pegando os exemplos que foram citados, criminosos, alcoólatras, avarentos, fechando como se fossem esses os nossos únicos defeitos, que nós consigamos trabalhar a nossa avareza, que nós consigamos nos afastar das possibilidades do crime, que nós possamos pensar de forma mais firme que nós podemos sim nos livrar dos nossos vícios, como falou ali a questão do alcoolismo. Mas nós temos os vícios do cigarro, nós temos os vícios da gula, nós temos os vícios de falar mal da vida do outro, ou apenas de falar da vida alheia, né? O vício da fofoca, o vício de chegar num ambiente que muitas vezes está pacífico e nós queremos colocar alguma notícia que seja bombástica para que a atenção seja voltada para nós. E isso externa de forma muito sutil a nossa vaidade de querer ser o centro das atenções. Então é uma mensagem que nos convida e automaticamente nos promove a começar a ver em nós quais são os nossos defeitos, quais são as coisas que nós estamos pensando que não são do alto, quais são os vícios, né, que nós temos, que nós não os corrigimos porque nós prestamos atenção no vício do outro. O nosso não é vício, o nosso é como se fosse assim, eu paro a hora que eu quiser parar. Se eu bebo, agora eu vou parar de beber na hora que eu quiser parar, porque eu tenho controle, eu não sou viciado. Se eu quiser parar de fumar, também eu paro quando eu quiser, porque eu não sou viciado. Se eu quiser parar de ter o vício da gula, eu também paro a hora que eu quiser, porque eu não sou viciado. Viciado é o vizinho, eu não sou. Eu tenho todo o controle, eu faço porque eu quero e paro também a hora que eu determinar que eu vou parar. Então, só de externar essa modalidade, essa forma de pensamento, eu pretendo
municiar vocês justamente nesse sentido. O que vocês têm ou o que vocês fazem, né? O vício que vocês encaram como um simples hábito, mas o do outro é vício. Para que nós possamos fazer o quê? Pegar a mensagem que nós estudamos hoje, nós estamos aqui conversando sobre ela, e fazer o que é mais importante. Fazer a transformação, mais uma vez, não no outro. O outro eu não consigo mudar, mas o eu consigo transformar. Eu consigo mudar a rota. Eu consigo fazer um outro caminho. Se eu tenho vício, né, se algum de nós tem um vício que seja qualquer um, vamos tentar parar. Olha que convite. Vamos tentar parar. Eu tenho certeza que a grande maioria de nós vai falar que não possui nenhum vício, que ele tem hábito. Olha que interessante, não é vício, é hábito. No outro é vício, mas para mim é só não, eu tenho hábito. Então que, independentemente da denominação que nós estivermos dando para vício ou para hábito, que nós realmente demonstremos para nós mesmos que nós realmente temos o controle. E se ao final das tentativas de parar com o nosso hábito, se a gente não conseguir, que a gente tenha a inteligência, que nós tenhamos ali a responsabilidade e a gratidão pela vida que nós recebemos de procurar ajuda. Se nós não conseguimos fazer, né, desagregar, né, separar, deixar para trás algum hábito, que nós busquemos ajuda. Existem tratamentos, existem profissionais que podem nos ajudar. Então, agindo dessa forma, tentando aí nos livrar dos nossos hábitos, que para o outro é vício, nós já estaremos fazendo ali aquela pequena faxina no nosso caminho. Porque diariamente nós precisamos faxinar o nosso caminho. Não de coisas que colocaram, mas do próprio lixo tóxico que nós colocamos. O lixo que provém de nós mesmos. E a cada dia parece que nós vamos alimentando o nosso próprio caminho com mais lixo. De que lixo que eu falo? Eu comparo os lixos aos nossos vícios. E nós temos condições realmente de modificar a nossa rota. A orientação, volto a falar, é para que guardemos saúde mental. Então, se eu estou, ou se nós estamos blindando o nosso pensamento na tentativa de sempre resguardarmos ali a nossa saúde mental, né? Se nós estamos fazendo isso, com certeza nós teremos ali o sucesso, nós conseguiremos cumprir o nosso objetivo. Vai depender de quê? Do que eu estou deixando visitar a minha mente? O que nós estamos deixando visitar a nossa mente? A nossa casa, onde moramos, existe uma porta, né? Tem casas que tem duas portas, tem a da sala e tem a porta da cozinha que se comunicam com o lado de fora da nossa casa. Mas dentro da nossa casa existem outras portas que também trazem possibilidades e ideias de pensamentos que acabam sempre nos visitando. Nós temos a TV, nós temos o rádio, nós temos o computador, né, com a internet, e nós podemos ficar sabendo de todas as coisas do planeta. Mas se a nossa orientação hoje é para que nós pensemos nas coisas que são do alto, será que quando chega a hora de escolher essas coisas do alto, eu realmente estou, ou nós realmente estamos, escolhendo as coisas do alto para visitar o interior da nossa casa? Que a porta de entrada, eu já falei, tem a porta de verdade, aquela que abre e fecha, e tem as outras portas. Então as outras portas, elas têm que estar sob o nosso comando. Nós temos que permitir ou não permitir
que determinada canção, ideia, programa, informação fique ali fazendo morada junto conosco e junto com os nossos familiares. Nós temos essa condição, porque nós precisamos elevar os nossos pensamentos para as coisas que são do alto. Nós temos infinitas possibilidades de nos informar, de nos instruirmos. Mas será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos assistindo a palestra da casa que nos acolhe? Ou nós estamos preferindo um outro programa que seja ao avesso das informações que recebemos que vêm do Cristo? Se nós estamos fazendo a opção pelas informações ao avesso, nós estamos permitindo que os pensamentos entrem na nossa casa, que os pensamentos muitas vezes façam morada na nossa casa, e nós estamos escolhendo não dar a oportunidade do pensamento do Cristo nos visitar para que nós possamos nos transformar através deles. Os exemplos do nosso irmão Jesus. Mais uma vez, guardemos saúde mental. Elevemos nossos pensamentos e pensemos nas coisas que são do alto. O que são as coisas do alto? É trocar de carro? Trocar de casa? Ter 3 carros? Ter 5 casas? Ter muito dinheiro no banco? Não foi isso que eles falaram. A orientação de hoje não são para coisas materiais, são para coisas abstratas, são para nossos sentimentos, são para as informações que chegam e que, ao invés de elevarem o nosso pensamento para o alto, pelo contrário, coloca ele bem rasteiro, bem próximo do chão. Cuidemos das canções que visitam a nossa casa, que nós deixamos visitar. Cuidemos dos programas, cuidemos das informações da internet. Coloquemos um filtro. Isso é um pensamento elevado? Essa canção eleva o meu pensamento? Esse programa eleva o meu pensamento? E assim nós já estaremos, de certa forma, calibrando a nossa máquina para realmente só receber coordenadas que sejam direcionadas para o alto. E essa opção, esse comando é nosso. Ninguém vai fazer por nós. Nós temos a responsabilidade de buscar as informações e deixar que elas transitem por nós e que as boas informações façam morada em nós. E como que isso tudo vai fazer sentido? Quando as informações chegarem, transitarem por nós e nós fizermos como estamos fazendo aqui agora. Vamos refletir? Onde que nós podemos aplicar o que estamos estudando ou estamos conversando? E, no primeiro momento, depois que a informação chegar, é evitarmos de fazer o que a maioria de nós faz: procrastinar. Eu recebi uma informação do Cristo hoje falando sobre empatia, né? De fazer ao próximo aquilo que eu gostaria de receber. Aí nós temos o hábito de falar: nossa, que mensagem linda, que informação preciosa do Cristo. Isso não transforma ninguém. A transformação acontece quando eu recebo a informação que é do Cristo e no momento seguinte eu já começo ali, que seja de forma caricata, mas eu já começo a tentar praticar, né? Vamos sair ali rascunhos, mas que estão vindo da tentativa de imitar o Cristo. E toda imitação, ela começa caricata e vai se tornando cada vez mais, não digo perfeita, mas cada vez mais próxima do objetivo. Então que nós possamos, mais uma vez, receber amorosamente essa informação, mais essa informação, e o principal, vamos refletir. Não vamos pensar em transformar o outro. Nós só temos condições de nos
transformarmos, de nos modificarmos. É como se fosse uma automodificação. Quem sabe o outro não se convença com o nosso exemplo. Às vezes um exemplo silencioso, mudo, simplesmente porque nós fomos até lá e fizemos aquilo em qualquer lugar que o Cristo faria. Então, agindo dessa forma, nós estaremos seguindo o que foi orientado hoje. Estaremos sempre elevando o nosso pensamento para as coisas que são do alto, e não para as coisas rasteiras que vão nos ancorar ao chão. Nós somos espíritos, estamos aqui numa caminhada material, mas nós somos espíritos que um dia retornaremos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E, chegando do outro lado, que nós não façamos como está dizendo ali na mensagem, nesse sentido. Que nós não cheguemos lá viciados em álcool, viciados em cigarro, viciados em drogas, viciados em sexo, viciados na gula, viciados em falar mal da vida do outro, viciados em julgar, viciados em não ser voluntário para nada. É outro vício. Como eu falei, a mensagem ela deu 3 modelos, 3 exemplos. Mas nós podemos, refletindo cada um na sua casa, nós seremos apresentados por nós mesmos a outras possibilidades de vício que talvez só você tenha, mas que não é um hábito, é um vício. Tudo que fugiu ao nosso controle não é um hábito, é um vício. Nós não comandamos mais, nós somos escravos desses hábitos que são tão difíceis de se tirar. Então que nosso bondoso Pai nos abençoe mais uma vez e que nós possamos nos reunir por infinitas vezes para conversar sobre a nossa esclarecedora doutrina espírita. O comando está conosco. Basta que façamos aquilo que prometemos lá em cima que faríamos, que é nos empenhar aqui o máximo para fazer a nossa reencarnação ser proveitosa, ser uma reencarnação de sucesso. Então que nosso bondoso Jesus nos abençoe mais uma vez, despeça-nos em paz e aqui, mais uma vez, muito grato pela oportunidade. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.